Bom, pessoal, seguindo aqui, vamos utilizar ainda esse exemplo do vídeo anterior para falarmos um pouquinho mais aqui sobre limites. Vamos explorar agora essa questão do limite inferior, limite superior, que nada mais é do que o limite pela direita e o limite pela esquerda, né? A gente estudou isso como calculando o limite pela esquerda, calculando o limite pela direita, né? Então aqui vai aparecer como limite superior, limite inferior. Bom, vamos analisar essa função então. Digamos que nós queremos encontrar o limite dessa função, por exemplo, quando x tende a zero, certo? Vamos pegar aqui x tendendo a zero. Bom, x tendendo a zero pela esquerda, conforme meu x tende a zero pela esquerda, eu vou aproximando pela esquerda aqui, o que está acontecendo com o meu f de x? Ele está indo ao infinito, né? Pela direita, a mesma coisa. A mesma coisa não, perdão. Pela direita, conforme eu aproximo os valores de x de zero, o meu limite está indo ao mais infinito. Então aqui eu tenho menos infinito, aqui eu tenho mais infinito. Bom, vamos calcular então aqui o limite dessa f de x. Então, limite, ó, eu quero o limite inferior, vai ser o limite pela esquerda, né? Então, o limite da minha função f, quando x tende a zero. Então, no valor aqui, eu vou substituir por zero. Limite inferior é pela esquerda, então. Vamos lá. Observem aqui, ó, que deu menos infinito, né, como nós tínhamos visto. Ó, conforme aproxima x de zero pela esquerda, tende ao infinito. Vamos calcular agora pela direita, né? Limite superior. O limite superior da função f quando x tende a zero, no caso, então, quando x é o limite pela direita, vai ser mais infinito. Bom, sabemos que quando os limites laterais são diferentes, não há limite, então, dessa função para x igual a zero. Vamos verificar, então, aqui, vamos pedir para o programa aqui, para o GeoGebra calcular para nós o limite da função f quando x tende a zero. E olha o que acontece, ele dá como indefinido, né? Por que dá como indefinido? Porque os limites laterais aqui não têm o mesmo valor, certo? Se eu pegar um outro exemplo aqui, se eu pegar, por exemplo, e pedir para calcular, deixa eu apagar esses números aqui. Agora, deixa eu pegar aqui, vamos calcular o limite dessa função quando x tende a 1, por exemplo. Então vamos lá. Limite da função f quando x tende a 1. Limite inferior, então, pela esquerda. Obtivemos 2 aqui, certo? Agora vamos pela direita. Limite superior da função f quando x tende a 1, agora pela direita, também deu 2. Então, né, a gente pode perceber aqui pelo gráfico, né, quando x tende a 1, tanto pela direita quanto pela esquerda, o f de x se aproxima de 2. Então, se nós pedimos para calcular aqui o limite da função f quando x tende a 1, esse limite existe, né? Porque os limites laterais são iguais aqui, ó. É esse número C. Certo, pessoal? Então é isso. Nós temos aqui várias opções que podemos explorar, né, com o GeoGebra. Espero que vocês utilizem, comecem a resolver, conferir. Acima de tudo, ele serve como uma calculadora gráfica, né? Então, nossos exercícios mesmo, vocês podem, espero que vocês estejam resolvendo as listas aí e qualquer dúvida a gente conversa pessoalmente. Obrigado.